Fala, galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Questões Comentadas. Hoje nossas Questões Comentadas de número 164. Já começa deixando aquele joinha, aquele like. Não esquece de clicar no botão aqui de compartilhar, manda direto lá no seu grupo pra galera ver, assistir também, acompanhar aí com a gente. Comenta aqui, e aí, querem a live por MCR ou não? Querem aquela live de esquenta antes da prova do concurso? Então comenta aqui para eu saber e se inscreve aí no canal. Se você já está inscrito, chama alguém para curtir aí com a gente e bora ver as questões de hoje. Hoje eu separei aqui para gente mais 3 questões e hoje eu trouxe a prova do concurso da EBSER para o FJF, né? Universidade Federal de Juiz de Fora, lá em 2015. Opa, peraí, tá dando vontade aqui de espirrar. Ao aplicar uma PIP externa para contrabalancear a auto-PIP secundária, a limitação ao fluxo aero-respiratório deve haver a monitorização adequada da mecânica respiratória. É necessário o fisioterapeuta. Então, quando a gente está aplicando uma PIP no ventilador para contrabalancear a auto-PIP do paciente, o que o fisioterapeuta tem que fazer, né? Monitorar se houve um aumento da pressão platô para que se note o efeito da desinsuflação pulmonar pela PIP. Se você está colocando uma PIP para contrabalancear, você espera que não tenha um aumento do platô, né? Se está tendo desinsuflação, você teria uma diminuição da pressão platô. Então aqui, não. B. Monitorar no modo PCB o volume corrente exalado. Até aqui, perfeito. Se estiver reduzido, estará havendo uma desinsuflação pulmonar. Aí aqui está errado, né? Se ele estiver aumentando, se o volume corrente exalado aumenta conforme você está ali ajustando a PIP, quer dizer que você está promovendo desinsuflação. Se o volume corrente começa a cair, você não está desinsuflando o pulmão, né? Então aqui está errado. Então quando a gente ajusta a PIP em PCV, tem que haver aumento do volume corrente exalado. C. Aplicar uma PIP externa no valor aproximado de 85% da auto-PIP para contrabalancear a auto-PIP e facilitar ao paciente atingir o limiar de disparo. Esse aqui está correto, né? Então, quando a gente vai colocar uma PIP no ventilador, a gente ajusta lá o valor de aproximadamente 85% da auto-PIP, isso para contrabalancear a auto-PIP e facilitar o paciente atingir o limiar de disparo, ou seja, diminuir o trabalho respiratório. D. Monitorar a pressão platô para ficar acima de 35? Não, né? A pressão de platô é sempre abaixo de 30, para ficar uma ventilação protetora. E identificar na curva fluxo-tempo se o fluxo expiratório não chega a zero, para que não haja permanência da auto-PIP. Ao contrário, né? Vê na curva fluxo-tempo se o fluxo expiratório chega a zero, porque quando o fluxo expiratório toca na linha do zero, quer dizer que o paciente exalou todo o ar que havia no pulmão, né? Ou todo o ar que ele deveria exalar para manter aquele nível de PIP que você ajustou. Então, ficamos aqui com a letra C. E olhando o nosso gabarito C, então pode colocar aí mais um certo, mais um pontinho perto da sua vaga. Segunda questão de hoje. Para mensurar a pressão alveolar, na prática clínica é necessário seguir várias recomendações, incluindo as citadas a seguir, exceto, então, o que a gente não precisa fazer ou não deve fazer quando a gente quer mensurar a pressão alveolar. Colocando em outras palavras, o que é mensurar a pressão alveolar? É mensurar a pressão de platô, tá? Para quem não sabe, né? Que a pressão de platô basicamente é a pressão alveolar. Utilizar o modo VCV, sim, é uma recomendação. No passado, a gente recomendava que só fizesse assim. A gente sabe que para avaliar a pressão alveolar, a pressão de platô, pode ser em PCV também, tá? Se você quiser fazer um cálculo de mecânica, aí já muda, porque resistência você só vai conseguir com fluxo constante. Aí tem que ser em VCV, mas só para ver a pressão de platô, pressão alveolar, pode ser VCV ou PCV. Mas é uma recomendação comum utilizar o modo VCV. Ausência de esforço dos músculos respiratórios? Sim, porque se o paciente respirar no meio da manobra, lembra que para fazer isso você vai ter que fazer uma manobra de pausa inspiratória. Se o paciente respirar no meio do processo, ele vai atrapalhar a medida da pressão, porque você vai estar com as duas válvulas fechadas e se o paciente respirar, você vai ter alteração da pressão. Tempo de pausa de 2 a 3 segundos? Lembra aquela prova de 2015, tá? Sempre contextualizando que essas provas são mais antigas. E no passado, a gente sempre recomendava pausas de mais que 2 segundos para medidas da pressão de platô. Hoje a gente recomenda pausas mais curtas, por exemplo, 0,3, 0,5
segundos. Por quê? Porque daí a gente está falando de driving pressure. A driving pressure, quanto menor for essa pausa, mais fidedigna. Quando a gente fala da pressão alveolar, da pressão de platô, a gente até tolera esses tempos maior que 2 a 3 segundos, porque tem ali uma homogeneização melhor da pressão no sistema fechado ali, tá? Então, apesar de hoje a gente recomendar pausas menores, porque a gente está mais interessado na driving pressure, tempo de pausa de 2 a 3 segundos é aceitável quando a gente está falando aí de pressão alveolar, pressão de platô. Regular em zip? Não. Né? Zip é uma recomendação quando a gente vai fazer medida de alto PIP, por exemplo. Aí a gente coloca em zip para fazer a medida de alto PIP. Essa é uma recomendação. Mas para pressão alveolar, não. Ausência de vazamento, de preferência sem ausência de vazamento, né? Porque senão quando você faz a manobra de pausa inspiratória, que você fecha as duas válvulas do ventilador e está tendo vazamento, o que acontece é que você vê a pressão caindo lentamente ao passar do tempo, porque se o ar está escapando, a pressão acaba diminuindo, né? Então você não vai saber qual que é a pressão no sistema. Então, de preferência, tem que ter ausência de vazamento. Então aqui ficamos com a letra D. Dessas aqui a gente não precisa do D, regular em zip. E aí, a alternativa correta é a letra D. Mais um certinho pra gente aí. E a última questão de hoje. Em uma análise gasométrica, é correto afirmar que quando o pH está abaixo de 7,35, haverá baixa concentração de íons H+. Ó, lembrando que ele quer saber o que é correto afirmar, hein? Quando o pH está abaixo de 7,35, haverá baixa concentração de íons H+. Não. Se o pH está abaixo de 7,35, o paciente está com acidose, ele tem uma alta concentração de íons H+. Quando se aumenta a PCO2 no sangue arterial, haverá uma alcalose respiratória. Não, se está aumentando PCO2, está tendo uma acidose respiratória. PO2 de 81 pode ser classificado como uma hipoxemia leve? Não. Né? PO2 de 81 está de boa. Né? Se você pegar a literatura clássica, ele fala assim, ó, de 80 a 100 é oxigenação normal. Né? Uma acidose metabólica parcialmente compensada, acidose metabólica parcialmente compensada, PCO2 estará dentro da normalidade? Provavelmente não, porque se ele está tendo uma acidose metabólica e você vai ter que alterar o PCO2, né? O PCO2 vai se alterar para compensar essa acidose metabólica, provavelmente o CO2 vai deixar de estar na faixa de normalidade, né? E em uma alcalose mista, PCO2 estará diminuída e o BIC aumentado em relação aos valores de referência. Então, para ter alcalose, você precisa ter um PCO2 baixo ou um BIC alto. Se é uma alcalose mista, quer dizer que você tem as duas coisas, PCO2 baixo e BIC alto, e é o que ele está falando aqui. Então, essa aqui é a que está correta. A letra E está correta. Ou, conferindo aqui o nosso gabarito, letra E, podemos colocar mais um certinho, e você pode colocar um joinha antes de sair desse vídeo. Não esquece de comentar, tá ficando com dúvida, quer tirar dúvida, quer acrescentar alguma coisa, falar alguma coisa errada, comenta aí, fala aí. Quer live de esquenta para a prova da EBSER? Comenta aí. Não esquece também de clicar na setinha aqui embaixo, compartilhar esse vídeo lá nos grupos com aquela sua galera, gente boa. Se inscreve no canal se você não está inscrito. Se você já está inscrito, traz alguém para curtir com a gente. Não esquece do comentário e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!